Olá, amigas! Eu sou Renata Targino, professora de português da Rede Estadual do Rio de Janeiro, membra do Profjus, e estou aqui hoje para falar um pouco sobre Medo e Ousadia, um livro-diálogo entre o nosso Paulo Freire e o professor nova-iorquino Ira Shor, publicado pela primeira vez em 1986. Bem, as conversas entre eles aconteceram em Nova York quando Freire fazia residência na Universidade de Massachusetts. O diálogo parte de questionamentos encaminhados pelos alunos de graduação de Shore e se desdobra para discussões a respeito do sistema político, social e cultural que interferem nas salas de aula do Brasil e dos Estados Unidos. Shore gravou, transcreveu e ambos editaram a obra. É importante destacar a influência de Paulo Freire não somente na nossa educação. Fica evidente a imensa admiração do estadunidense pelo brasileiro e o quanto ele se transforma como professor mediante os desafios filosóficos que Freire desperta em nós. O livro tem um pouco mais de 300 páginas, mas, por ser um livro falado, a sua leitura é fluida e instigante. São 7 capítulos em que os autores problematizam a educação libertadora, o método dialógico e as consequências dessa prática na transformação social. Há muitos temas interessantes nesse diálogo, principalmente no capítulo 4. Há uma discussão sobre o conceito de empowerment, empoderamento, mais uma prova do quão arrojado era o pensamento de Freire, considerando não só a autonomia dos educandos, mas também que a libertação é um ato coletivo. Em um dado momento, ele diz: mesmo quando você se sente individualmente mais livre, se esse sentimento não é um sentimento social, se você não é capaz de usar a sua liberdade para ajudar os outros a se libertarem através da transformação global da sociedade, então você só está exercitando uma atitude individualista. Eu me concentrei mais no capítulo 1, por ser aquele que me fala mais diretamente. Esse capítulo reforça a convicção de Freire que o educar é um ato político e o aprender nunca é individual. Shore expõe dúvidas dos seus alunos, revelando a angústia dos futuros docentes que desejam romper com o ensino tradicional, mas não sabem como. Isso perturbava professoras e professores nos idos dos anos 80, lá no hemisfério norte. Freire esclarece que essas perguntas também são feitas na Europa, e já vocês vão entender por quê. Shore conta sobre o início da sua trajetória como professor de gramática, sobre sua prática de ensino, seu processo de mudança, e depois pergunta para Freire quando foi que ele começou a se transformar em um professor libertador. Freire fala da sua transição entre as classes sociais, entre a classe média e as classes trabalhadoras, observando as desigualdades existentes entre elas, inclusive na linguagem, e sobre o saber popular e informal, dando destaque para a sua experiência ensinando os trabalhadores da indústria no Recife. Ele diz: foi exatamente a minha relação com trabalhadores e camponeses nessa ocasião que me levou à compreensão mais radical da educação. Freire fala sobre ter sido ministro da Educação do governo João Goulart em 1963 e da sua função em organizar um programa de alfabetização de adultos. Um ano depois disso veio o golpe militar e o exílio no Chile. Daí Ira Shore faz a seguinte pergunta: que tipos de lições você aprendeu no exílio, especialmente sobre o golpe e a educação? Bom, você pode até pensar que Freire respondeu que a educação seria um mecanismo incrivelmente fundamental e transformador. Só que não. Freire é gênio e os gênios nos surpreendem sempre. Ele passa então a dissertar sobre os limites da educação, sobre o que a educação não consegue, não pode fazer, sobre a concentração de poder nas classes dominantes, que modela a educação. Então, Ira Shore pergunta: as forças dominantes da sociedade não permitirão
Que a educação transforme a estrutura política? Ora, ora. Hoje, em 2021, 36 anos depois, qual professor brasileiro, qual professora brasileira e qual estudante não sabe disso, não é mesmo? Pois esse é o momento que vocês esperavam. É agora que eu e Paulo Freire começamos a botar tudo na conta do capitalismo. Abre aspas. Em última análise, ao criticar as escolas tradicionais, o que devemos criticar é o sistema capitalista que modelou essas escolas. A educação não criou as bases econômicas da sociedade. Gente, quando a gente estuda sobre a história da educação no Brasil, em um contexto de colonização, genocídio dos povos indígenas, sequestro e escravidão dos povos africanos, devastação da natureza, autoritarismo da igreja, sexismo, racismo, fica bem evidente que a escola brasileira sempre se pareceu muito com os seus donos. Freire denuncia para Chora a reprodução da ideologia dominante na educação, a comercialização de materiais, de recursos, de conteúdos, de currículos, coisas que continuamos a testemunhar nos dias de hoje. Basta ficar atento. Freire chega a dizer: para que a educação fosse um instrumento de transformação, seria necessário que a classe dominante no poder se suicidasse. Radical, não? Não. Isso é Paulo Freire. Então, minha gente, não tem para onde correr. Se você bate no peito e diz: eu sou freiriana, eu sou freiriano, eu pratico educação libertadora, você tem que radicalizar, ou então não faz sentido. Não à toa, o título desse livro é Medo e Ousadia. A gente escolhe um desses caminhos. Esperançar com Freire é ousar lutar, ousar vencer. É ocupar e resistir junto aos movimentos sociais, onde se aprende cidadania, diversidade, respeito às lutas das chamadas minorias, senso de coletividade e empatia. Esperançar com Freire é radicalizar por uma educação emancipadora, democrática, libertadora, que nos represente e que tenha a nossa cara. Vamos nessa?